Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso dia de número 73, segundo Samuel, de 21 a 24. Bora lá? Segundo Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: O que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tornando-os, tomando-os dos cidadãos de Jabe-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus, em Gobi. Naquela ocasião, Sibecai de Uzaf matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobi, Elanã, filho de Jaare-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Segundo Samuel 22. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador, e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo
dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele está virado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram. E os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-se do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transportar muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E Deus, quem me reveste de, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me fez correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alargas sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente, e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destrui os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Segundo Samuel 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor com cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou.
A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, use uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma taça. O Benaia o enfrentou com um cajado. Desculpa. O egípcio tinha na mão uma lança. Taça. Ah, nada a ver. Desculpem, pessoal. E Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Eles de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Hidai, dos riachos de Gaás, Abialmon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samar, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Árabe,
Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beirote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, eu e Titorias. Foram ao todo 37. Segundo Samuel 24. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas, por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei, para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz, dos hititas, chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus, porque, por último, foram até Berseba, no Negueba de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório de recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá e edifica um altar ao Senhor na ira do Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem de Gade, tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua ira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos 2 bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a ira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou aí um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor
da terra e terminou a praga que destruía Israel. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Alguns, né? Vários erros aí na leitura. Peço perdão por eles. Já tinha falado no vídeo anterior. Eu posso voltar, posso gravar do zero de novo sem erros, mas eu sou só mais uma pessoa, assim como vocês, que também tem interesse em ler a Bíblia e também erro na leitura, né? Peço sempre para que Deus esteja comigo, que eu não erre e tente ser o mais próximo da perfeição, mas eu também sou um ser humano, pessoal. Vou sempre pedir desculpa para vocês toda vez que eu vier a cometer um erro aqui. Com isso, a gente chegou ao fim de mais um dia e também ao fim de mais um livro. Como de costume, eu vou colocar um resuminho, como eu sempre faço, aquele em formato de desenho, aqui para vocês. Vai aparecer um cardzinho para vocês. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe. E aproveito também para pedir mais uma vez para vocês compartilharem, para que a mensagem chegue a mais pessoas ainda, né? A gente vai começar um novo livro e quem sabe isso motive também mais pessoas, né? Porque pra gente que já tá aqui desde o começo, vai ficar um pouco repetitivo primeiro Reis e segundo Reis. Mas pra quem tá chegando, pode ser legal. Um abraço, pessoal.